Bom dia, irmãos. Vocês perceberam aí como é que o nosso salão está bonito, pintado de novo e tudo? Nosso salão, o saguão, depois você observa isso aí. E eu queria dizer para os irmãos o seguinte, não é à toa que a gente coloca as nossas cadeiras mais afastadas para cá e não encostadas na parede. É justamente para a gente preservar, viu? No sábado aí, à noite, geralmente os jovens arrumam dessa forma o nosso salão. Irmãos, eu quero te convidar a que nós venhamos a abrir a nossa Bíblia em dois textos. O primeiro texto está no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler um texto, uma parte aqui, daquela ocorrência onde Jesus encontrou lá em Samaria uma mulher à beira de um poço, e ali ele desenvolveu uma conversa com essa mulher, e Jesus, na sua compreensão a respeito da vida da mulher, na verdade, Jesus é que despertou a compreensão daquela mulher a respeito da sua necessidade. Então, eu sei que você já conhece o texto, mas nós vamos ler juntos esse texto aqui. Evangelho de João, capítulo 4, verso 7. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como, sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, onde tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu ela: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis,
nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Vou ler só até aqui. E o outro texto que eu queria ler para nós introduzirmos a nossa meditação dessa manhã encontra-se no capítulo 4 do livro de Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 4, é um texto que nós já consideramos recentemente juntos aqui, mas eu queria ler aqui apenas 3 versos desse capítulo, verso 11, 12 e 13. Hebreus 4, 11 diz o seguinte: procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Eu te convido a se colocar de pé para você orar junto comigo. Amém? Senhor Deus, eu venho aqui te reconhecer que o Senhor tem me dado um privilégio de poder, nessa manhã, ter a oportunidade de meditar com os meus irmãos na Tua Palavra, e sei também, ó Deus, das minhas limitações, sei que não só limitações com respeito à comunicação, mas também limitações referentes à plena compreensão da Tua Palavra. Mas aquela medida que o Senhor tem me dado, eu peço a Ti que o Senhor me dê a bênção de saber comunicá-la de forma que seja edificante, que seja honroso a Ti, que o Senhor ajude os meus irmãos nessa consideração que havemos de fazer e me abençoe também com as minhas palavras, é o que eu oro, que eu te peço em nome de Jesus. E também quero aqui lembrar que as nossas crianças ali estão sendo ministradas com a Tua Palavra ali embaixo também. Eu peço ao Senhor para que ali também o Senhor esteja usando aqueles irmãos, aquelas irmãs que estão fazendo esse trabalho ali embaixo e realmente abrindo a compreensão de cada criança que está ali. Nós todos carecemos disso, e eu te peço por isso, sabendo que é em nome de Jesus, é pela graça que é no nome de Jesus que nós esperamos receber essa bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar, irmãos? Eu li esse texto aqui do livro aos Hebreus, da carta aos Hebreus, porque alguns dias atrás eu estive considerando com os irmãos a respeito da questão do descanso de Deus. E nós estivemos comparando 2 textos aqui, um texto no capítulo 10 de 1 Coríntios e esse texto do capítulo 4 de Hebreus, que eles falam mais ou menos a mesma coisa. Eles falam do risco que existe de que a igreja, à semelhança daquilo que aconteceu com o povo de Israel, tenha saído do Egito, mas não entre na terra prometida. E a terra prometida aqui é falada como um descanso aqui
no livro de Hebreus, não é? Então, naquele dia nós estivemos considerando que as pessoas, o risco de nós não entrarmos é pelo fato de muitas vezes nós sermos desobedientes, de não aplicarmos a fé. Porque a obediência, ela precisa de fé. A forma como o cristão caminha é pela fé em obediência. Se você não obedece, você corre o risco de não desfrutar da terra que Deus te prometeu. Então, assim como o povo de Israel, a maioria, a grande maioria de 600 mil homens, só 2 entraram na terra prometida, também é o risco que nós corremos na realidade da vida da igreja. Muita gente vem a Jesus, muita gente o recebe como Salvador, a muita gente é pregada aquela mensagem que, aliás, o irmão João Firmino orou aqui agora, um dito de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo. Deu branco. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Encontrareis descanso para as vossas almas. Quando você creu em Jesus, a promessa que te fizeram, eu imagino, é que você ia encontrar descanso, ia encontrar gozo, encontrar alegria. E muitos cristãos, eles vêm a Jesus, eles receberam a Jesus de fato, mas eles não têm essa vida de alegria, de gozo, de descanso na presença de Deus, não é? Então, a exortação que nós trouxemos naquela última ocasião que estivemos juntos é que a desobediência impede que nós entremos nessa terra prometida, nessa terra de descanso, nesse desfrute que Deus nos promete quando nós viemos a Jesus e ao Evangelho, né? E eu queria estender um pouco essa consideração. Hoje eu queria falar, trazer a ênfase sobre a palavra de Deus. Porque quando nós estamos falando aqui em Hebreus sobre o descanso, o escritor de Hebreus enfatiza muito: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, a grande questão é essa, é que Deus fala. Deus fala. O Evangelho, é bom a gente lembrar, eu sei que não estou falando novidade para vocês, mas o Evangelho não é uma nova lei. Hoje até que eu não escuto muito, mas eu lembro quando era menino, de vez em quando a gente encontrava alguém pela rua e virava para você e falava o seguinte: o fulano passou para a lei dos crentes, né? Já ouviu isso? Não? Não é, até porque você está novinho, você não... Os mais antigos, você já ouviu, Adilson? Fulano passou para a lei dos crentes, né? Já ouviu, Dona Senilha? Era do seu tempo, né? Então, acontece que lei dos crentes não é uma lei assim, faça isso, faça aquilo, viva dessa forma, viva de outra forma. Isso não é a lei dos crentes. Sabe o que é a lei dos crentes? É escutar a Deus. Lei dos crentes é Cristo presente na nossa vida e uma vida viva de relacionamento com Deus. Isso que é lei dos crentes, né? Mas quando as pessoas se referem a isso, lei dos crentes se refere a uma forma de conduta, né? E realmente essa não é a essência do Evangelho, né? Agora, voltando lá para o Evangelho de João,
nós lemos aqui sobre essa ocorrência com a mulher samaritana, e eu acho interessante, porque os 2 capítulos, 3 e 4, a meu ver, eles falam de uma questão bem similar. No capítulo 3, Jesus está conversando com Nicodemos, e o Nicodemos queria saber como é que ele fazia para ser salvo e tal, e Jesus falou: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus, você não pode ver o reino de Deus, você é uma pessoa incapacitada para entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. E aí ele continua: é preciso nascer do Espírito e da água, não é? E ele fala mais, um verso aqui que eu repito, eu imagino que os irmãos já devem até estar cansados de me escutar falar vez por outra esse verso aí. Jesus fala aquela questão: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Hoje eu queria enfatizar desse verso o seguinte: eu já tenho feito aquela comparação, né? O vento ninguém vê, ninguém pega, mas o fato é que você sabe que o vento está aí, né? Você não pode ver o vento, mas você percebe que o vento está aí. Assim é Deus também, não é? Se você tiver aquele receptor adequado, você vai perceber Deus falando. Assim é todo aquele que é nascido de novo, né? Ele tem esse receptor que pode escutar Deus, que pode identificar Deus falando. Mas o fato que eu queria assim enfatizar nessa manhã de hoje é que Deus fala. Se você conversar com uma pessoa que não é cristã, aí, quando você diz assim, porque Deus me falou alguma coisa, a pessoa vai pensar: esse cara está meio doido, né? Deus me falou? Como é que é isso? Né? É porque ele não tem o receptor. Você está com o seu radinho aqui no ouvido e está escutando o que as ondas de Deus estão falando. Agora, ele não tem receptor, ele não está vendo Deus falar, né? Então, eu queria dizer assim: primeiro aspecto de uma pessoa que é nascida do Espírito é que ela escuta Deus falar. Essa pessoa escuta Deus falar. Se você nasceu de novo, Deus fala com você, né? E você precisa ficar atento a isso aí. Agora, no capítulo 4 do Evangelho de João, nós temos esse fato aqui da mulher samaritana. É interessante como que a mulher, Jesus precisou ir levando aquela mulher na conversa com ele, para que a mulher percebesse a sua necessidade. Quando ele começou a oferecer para a mulher a água viva, a mulher estava pensando em água mesmo, nessa água aqui, ó. Aliás, está geladinha. A mulher estava pensando nisso. Até o ponto que Jesus, para conseguir dizer para ela sobre o que ele estava falando, ele tocou num ponto que com certeza era uma situação assim muito importante para aquela mulher. Ela não tinha conversado isso com Jesus, mas Jesus sabia disso, né? Quando ele falou o seguinte: traz o seu marido aqui. Aí ela vira para Jesus e fala: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. E Jesus falou: você falou bem, porque você já teve 5 maridos e o que você tem não é seu marido, né? Agora, por que Jesus falou essa questão? Eu não sei se você já parou para pensar. A maioria das músicas, estou falando de música popular, tá? A maioria das músicas que a gente escuta por aí referem-se a quê? Eu estou perguntando. Eu quero saber se é só eu que tenho essa impressão.
Qual é o assunto de 90% das músicas populares que você escuta? Homem versus mulher. É isso aí. Né? Essa questão do relacionamento do homem, da mulher, do relacionamento não necessariamente conjugal, mas esse relacionamento amoroso, isso é uma questão importantíssima para a vida do ser humano. Né? A mulher, ela tem uma... Agora eu estou falando na minha perspectiva de homem, né? A mulher, ela tem uma capacidade de mover a vida do homem de pé para o alto, né? E cada um sabe disso, né? Deus nos deu a bênção de dar uma esposa boa e tudo, mas cuidado com quem que você vai se envolver, né? Esse é um fato. O fato é que essa mulher, ela vivia nessa busca por encontrar um companheiro, uma amizade, um casamento, um namoro, alguém que lhe preenchesse e que pudesse suprir uma coisa que ela não sabia o que era. Você já viu alguém na vida que o objetivo dele é encontrar, ele está sempre procurando um amor e nunca encontra, e aquele amor, quando encontra, parece que é o objetivo da vida dele, se aquele relacionamento acaba também, é o fim da vida, não é? Essa mulher estava nessa situação. Ela era uma pessoa buscando satisfação naqueles relacionamentos, mas ela não sabia exatamente o que ela estava buscando. O fato é que era ali, nesse tipo de relacionamento, é que ela buscava essa satisfação. E Jesus precisou tocar nesse ponto-chave da vida dela, para despertar, para ela perceber, opa, espera aí, realmente eu tenho uma sede. Eu tenho uma sede e eu não sei de que é. Né? E aí ela percebeu, esse cara que está falando comigo é um profeta. Ele sabe das coisas, ele sabe o que ele está falando, ele conhece o meu interior. Porque, às vezes, precisa de outra pessoa para falar alguma coisa conosco, para despertar a nossa compreensão, porque, às vezes, a gente mesmo não compreende a nossa necessidade. Às vezes, o outro que está fora enxerga melhor na nossa vida do que a gente mesmo. Não é? E isso foi o que Jesus fez na vida daquela mulher. Não é? Ela começou a perceber que quando aquele profeta falou, ela pensou, a minha necessidade é de Deus, a minha sede é de Deus. Você lembra do Salmo 42, que fala assim, ó, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A alma do ser humano, ela suspira por Deus e, às vezes, não sabe o que é. Nós, como seres humanos, buscamos, muitas vezes, alguma coisa que a gente não sabe o que é. Você busca no amor, você busca no relacionamento, outros buscam em outras coisas, não é? Mas acho que esse aí é meio universal, essa necessidade aí, né? E ela percebeu, minha necessidade não é de um companheiro, não é uma necessidade de um marido, minha necessidade é de Deus. E daí vem a pergunta dela, onde que a gente tem que adorar? É aqui em Samaria ou em Jerusalém? Se eu preciso buscar a Deus, eu preciso achar esse lugar de adoração. Senhor, profeta, me fala onde eu acho esse lugar de adoração para satisfazer a minha sede. É aqui? É em Jerusalém? Se for aqui, muito bem. Mas se for em Jerusalém, eu vou lá também. Né? Eu creio que aquilo era uma pergunta sincera daquela mulher.
Agora, a resposta que Jesus dá, ela é bastante conhecida nossa e é, por outro lado, bastante surpreendente. Assim como Jesus falou com Nicodemos que era necessário nascer do Espírito, assim também ele falou com essa mulher. Olha, você quer saber o lugar de adoração? Ele fala aqui, ó. Vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mulher, a questão não é que o lugar é aqui em Samaria, ou que é lá em Jerusalém. A questão é que o lugar de adoração é no Espírito. E eu queria te chamar a atenção aí, do verso 24, porque você tem duas menções a Espírito aí. O primeiro, Deus é Espírito. Ele está com letra maiúscula. Eu não sei se alguma tradução aí está diferente. Mas Deus é Espírito, está com letra maiúscula. O segundo, importa que os que o adorem em espírito. Aí está com letra minúscula, é verdade ou não é? Né? Porque esse espírito a que Jesus se refere aí é o espírito do homem. Jesus está falando aqui do lugar de adoração, do templo, dizendo, olha, aquele templo que Salomão construiu lá em Jerusalém, depois foi reconstruído também, né? Foi desmanchado e depois reconstruído. À semelhança daquele templo, você é um templo. Eu acho bem interessante quando Salomão vai inaugurar a construção que ele fez do templo. Ao mesmo tempo que ele invocava a presença de Deus ali naquele edifício que ele havia feito, Salomão dizia para Deus o seguinte, olha, ele fez uma oração, né? Os céus e os céus dos céus não podem te conter. Quem é essa casa aqui para conter o Senhor? Né? E eu digo para você o seguinte, olha, o Antigo Testamento tem o Evangelho lá. O templo, o tabernáculo que está lá, ele não está lá à toa. Aquilo é uma figura do ser humano, não é? É uma figura do ser humano porque você tem o átrio, que todo mundo vê, está do lado de fora, você tem o lugar santo, que é aquele lugar onde muitas pessoas podiam entrar como sacerdote para fazer ali aqueles serviços sacerdotais, mas você tinha o Santo dos Santos, onde só uma pessoa podia entrar uma vez por ano, não é? E assim, o ser humano ele é tripartido, irmãos, não é? O ser humano é constituído de espírito, de alma e de corpo, a gente já tem falado isso aqui muitas vezes, não é? Agora, o lugar de habitação de Deus é o lugar do Santo dos Santos. Quando você não nasceu de novo ainda, é como se o edifício está construído, tem lá o prédio que Salomão construiu, não é? Mas ele ainda não está ocupado. Agora, aquilo ali, aqueles recintos, o recinto mais interior, ele passa a ser o Santo dos Santos quando a arca entra lá dentro. Quem é a arca? A arca é Jesus. Quando a arca entra lá dentro, aí aquele lugar faz sentido, aquele lugar vai expressar a vontade de Deus, né? Assim é conosco também. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, quando Jesus entra no Santo dos Santos, no nosso espírito, então esse nosso senso do falar de Deus, ele se apresenta. Interessante que dentro da arca você tinha três coisas. Você tinha as tábuas do testemunho,
você tinha a vara de Arão que floresceu, e você tinha um vasinho com o maná, né? Essas três questões que estavam ali dentro da arca, elas fazem uma alusão à questão de três faculdades do nosso espírito, não é? A faculdade da intuição, da comunhão e da consciência, né? Essas três questões elas estão representadas ali na arca do testemunho, né? Então, irmãos, eu queria deixar aqui essa questão, né? Se nós nascemos de novo, nós estamos capacitados para escutar a Deus. Quando nós escutamos a Deus, Ele traz essa satisfação, esse sentido de completude para a nossa vida, não é? A grande questão é, todo crente, quando nasce de novo, ele está capacitado a escutar a Deus. Mas, muitas vezes, a gente vai perdendo aquela capacidade de discernir aquilo que Deus está falando. Aí eu quero voltar lá em Hebreus, naquele texto que a gente leu, do capítulo 4, para dizer para você lá, aqui o seguinte. A palavra, verso 12, fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Discernimento é o que eu queria trazer para vocês aqui hoje. A palavra de Deus faz com que a gente saiba separar direitinho o que é procedente da nossa alma, ou seja, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Nossas emoções são perigosas, não é? Elas precisam ser controladas por Deus, não é? Às vezes a gente sente alguma coisa, nós estamos emocionados com alguma coisa, e muitas vezes nós podemos confundir achando que é Deus que está falando, quando, na verdade, aquilo é uma questão da nossa própria alma. Às vezes nós pensamos alguma coisa que nos parece racional, e nós imaginamos que o que é racional é porque está vindo de Deus. E não é. E aqui está dizendo que a palavra de Deus, ela nos ajuda a discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela nos ajuda a separar aquilo que está vindo lá da arca, no Santo dos Santos, daquilo que está saindo ali do lugar santo, né? Às vezes nós nos equivocamos. A grande questão é essa, do discernimento. Quantos cristãos vivem uma vida carnal, achando que estão vivendo uma vida espiritual? Quantas vezes você já encontrou na sua frente? Eu estou falando porque eu já encontrei muito, imagino que muitos de vocês já devem ter encontrado. Às vezes você encontra um irmão numa situação de pecado e tudo, e ele tem 1000 justificativas para dizer que aquilo é direção de Deus para a vida dele. Ou será que foi só eu que encontrei isso? Não é? Muitas vezes a gente encontra irmãos sinceramente enganados, porque eles não têm esse discernimento, eles não estão sabendo de onde está vindo aquela direção, se é direção do Espírito ou se é direção da sua própria vontade, da sua emoção. Emoção não movimenta a gente? Às vezes, emocionados, nós não fazemos promessas que nós não faríamos em sã consciência. Não é assim, irmãos? Nós temos que tomar cuidado com as nossas emoções,
não é? Mas quando a decisão parte do Espírito, é uma coisa diferente. Você tem certeza, a palavra de Deus ajuda a gente a separar. Tem muitos irmãos por aí, gente boa, crente sério, que não compreende assim bem na palavra de Deus essa distinção entre alma e espírito, ainda que na prática ele não sabe, né? Mas ele consegue saber o que vem do espírito e o que não vem, né? Eu não quero exemplificar isso aqui. Mas tem muito cristão que sabe a teoria da alma, do espírito, da onde tem que vir a direção da nossa vida, e ainda assim ele não sabe discernir se aquilo que ele está julgando como sendo a direção de Deus realmente está vindo do seu espírito. Cuidado com as suas emoções, cuidado com o seu próprio raciocínio. Isso aqui, irmãos, é o seguinte, não tem uma fórmula, a fórmula mágica que tem aqui é essa que está escrita aqui em Hebreus. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é como se fosse uma espada de dois gumes, que sabe separar as coisas. O que está vindo do nosso pensamento e o que está vindo do Espírito de fato. O que é Deus falando de fato e o que é a minha própria vontade, o meu desejo caído em determinada situação. E eu queria só passar aqui por uns poucos versos com você, aqui, por exemplo, Romanos capítulo 8, verso 16. Você conhece bem, mas eu acho que é bom sempre a gente abrir bastante a Bíblia, embora que nós o façamos muitas vezes aqui. Romanos 8, 16. O mesmo Espírito... Vou ler o 15 também. Não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Às vezes você fala que é filho de Deus para uma pessoa que não é cristã, e a pessoa vira para você e fala o seguinte: que cara arrogante esse aí, como é que você sabe que você é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus, mas você está falando de uma forma, não como criatura de Deus, não é? E talvez até o maligno venha te tentar. Como é que você sabe que você é filho de Deus? Como é que você faz essa afirmação? A Deus falou sobre isso aqui, né? O que está falando aqui? É que o Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você tem uma certeza. Você não sabe de onde. É como Jesus falou com Nicodemos. É como o vento. Você escutou, você tem certeza que você escutou, o Espírito Santo falou no seu espírito que você é filho de Deus, e você tem certeza, e nada pode tirar essa convicção da sua vida, se você nasceu de novo, de fato, não é? Então, quando nós temos uma certeza, essa certeza inabalável dos filhos de Deus, é desse jeito. O Espírito fala com o nosso espírito, ele testifica com o meu espírito. Agora, a certeza que vem da alma é o seguinte: a gente começa a pensar, eu estou sentindo aqui, estou sentindo que o Senhor quer que eu seja um missionário, eu estou vendo lá o interior da África. Aí a pessoa está sentindo. Quando chega no dia seguinte,
que ele começa a pensar na realidade da coisa, os gorilas que ele vai ter que encontrar e tudo lá, aí ele já começa a não sentir tanto assim, né? E é uma certeza que é meio abalável. Agora, quando Deus fala no seu espírito, é uma certeza inabalável. Você não sabe por quê, mas Deus te falou, o Espírito Santo colocou no seu espírito, você também não sabe explicar, mas o fato é, Ele me falou no meu espírito, esse negócio aqui, ninguém tire de mim. Aquilo que Deus me deu, eu posso até cair em tentação e tudo, mas eu sei que eu sou filho de Deus, porque Deus me falou, né? Essa é a primeira consideração que eu queria fazer. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 13. O apóstolo Paulo estava numa das suas viagens missionárias, e ele relata aqui em 2 Coríntios, no verso 12 do capítulo 2, o seguinte: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive descanso no meu espírito. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito, de sorte que, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Eu não cheguei a avaliar profundamente esse texto, mas eu julgo que o apóstolo Paulo está se referindo àquela situação na segunda viagem missionária, em que ele veio andando ali pelo interior da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, andou ali por aquelas regiões, passou em Éfeso e tal, ele chegou lá em Troade. Chegou em Troade, até ele queria ir para um outro lugar, o Espírito Santo falou com ele: não, você não vai para a Bitínia, não, você vai para a Macedônia. Mas aqui também o apóstolo Paulo fala o seguinte, que ele não teve descanso no espírito dele. Sabe, irmãos, o que dirigia, o apóstolo Paulo, ele tinha discernimento, esse discernimento que a palavra de Deus dava para ele, né? Ele sabia, através do seu espírito, né? Olha, não é direção eu ir para um outro lugar, o Tito não está aqui. Com certeza aquela situação que está descrita lá em Atos, que ele viu aquele homem pedindo para passar a Macedônia e tudo, foi corroborada com esta constatação que Paulo fez do fato de Tito não estar lá, né? E ele percebeu no espírito dele que não era para ele realmente seguir aquela outra direção, era para ir para a Macedônia. Então, o que eu quero tirar desses textos aqui é o seguinte, é que Deus, quando Deus dirige, Ele dirige trabalhando no seu espírito, através do Espírito Santo no seu espírito. E você precisa ter discernimento de onde vêm as direções para a sua vida. E ainda um outro verso que eu queria compartilhar com os irmãos é Romanos, capítulo 1, verso 9. Romanos 1, 9. Bom, vou ler o 8 para não ficar uma frase incompleta, né? Primeiramente, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Como é que a gente serve a Deus? Como é que Paulo falava aqui que ele servia a Deus? No Espírito. Então, se você se você não tiver discernimento, você começa a achar que, opa, eu vou fazer uma coisa toda diferente aqui, na reunião da igreja e tal, e às vezes aquilo não é do Espírito, aquilo é uma coisa que vem da sua alma. Você precisa ter esse discernimento. A gente serve a Deus no Espírito, a gente escuta a Deus no Espírito. As convicções
que têm valor, que são firmes, elas vêm do Espírito. E nós precisamos desse discernimento aí. E eu queria, então, agora, nos poucos minutos aqui que nos restam, dar para vocês dois contrastes de pessoas do Antigo Testamento. Alguns aprenderam a escutar a Deus, e outros perderam a capacidade de escutá-lo. O primeiro exemplo que eu queria dar para você, está lá no capítulo 1 de 1 Samuel, é o profeta Samuel. Samuel era uma criança ainda, quando ele estava lá no templo, e você vai lembrar que um dia Samuel estava deitado, aí ele escutou uma voz assim: Samuel, Samuel. O Samuel não teve discernimento para saber de onde estava vindo aquela voz, porque se ele soubesse que era uma voz do Espírito, ele ia já falar logo com Deus, mas ele ainda era uma pessoa imatura. Então ele foi procurar o Eli, e por 3 vezes Eli falou: não, eu não te chamei não, volta lá para o seu lugar. Até que chegou um determinado momento, que não foi nem Samuel, foi o Eli que percebeu. O Eli percebeu que quem estava chamando era Deus, porque o Eli tinha experiência com Deus. Ele era um sacerdote de Deus e tinha experiência com Deus. Só que, àquelas alturas, Eli já era um homem velho, um homem que tinha, embora tivesse muita experiência, ele tinha perdido a capacidade de escutar a Deus. Sabe aonde que você chega nessa conclusão? Aqui no capítulo 3, na mensagem que Deus deu para Samuel. Então, no capítulo 3 de 1 Samuel, verso 12, está escrito assim, naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e o cumprirei, pois eu já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Sabe o que eu concluo aqui dessa coisa? Porque Deus falou isso aqui com Samuel, né? Sabe o que eu concluo dessa questão aqui? Eli tinha experiência de escutar a Deus, não é? Ele era um servo de Deus, sabia discernir quando Deus falava e quando não era Deus que falava. Porém, Deus falou com ele muitas vezes. Falou: Eli, essa situação dos seus filhos, ela está errada. Você precisa tomar providência. Mas, pelo que a gente vê aqui no texto, Eli nunca tomou providência de corrigir seus filhos, de, impedi-los de servir ali no templo, não é? E o que aconteceu com Eli por causa disso? Ele passou a ficar insensível à voz de Deus. Aí Deus aqui nesse texto que nós estamos considerando, Deus já não vai falar mais com Eli, porque Deus podia ter falado isso aqui diretamente com Eli, mas não, Deus levantou Samuel para levar a mensagem dele para Eli, porque muitas vezes Deus falou diretamente com Eli e Eli não obedeceu. Agora, qual é o nosso texto de origem? Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da tentação no deserto. Ou seja, se Deus fala conosco, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e nós não respondemos, e a nossa resposta é pela fé, vai chegar um dia que você vai ficar insensível à voz de Deus. Porque Eli tinha essa experiência, e ele ficou insensível, e o final dele não foi um final bom. Você conhece bem, não é? Deus executou juízo em cima dele, da casa dele e tudo, não é?
E aí, Deus passou aquele privilégio que era de Eli para Samuel, né? Verso 21 do capítulo 3 de 1 Samuel, está escrito assim, ó: continuou o Senhor a aparecer em Siló, e aí se manifestava a Samuel pela sua palavra. O privilégio que Eli perdeu passou para Samuel. Samuel aprendeu a escutar a voz de Deus. Aquele primeiro dia, ele precisou que Eli o ajudasse. Mas dali para frente, Samuel começou a discernir o que vinha de Deus e o que não vinha. Né? Aí você pula mais um pouco para frente. Então, Samuel já era velho, eu não vou estender muito na história, mas o povo de Israel pede para si um rei, e vem Saul. Saul tinha todos os atributos para ser um rei bacana. Era um cara de aparência, vistoso, que se impunha, não é? Mas qual era o defeito de Saul? É que Saul não obedecia. Quando Saul começa o ministério dele, e que ele recebe a unção de Samuel, a Bíblia registra aqui que o Espírito do Senhor se apossou de Saul. E aí o que aconteceu? Você conhece bem aquelas situações que ocorreram com Saul, né? Primeira vez foi uma situação de uma guerra contra os filisteus, onde ele deveria ter esperado Samuel para fazer ali um sacrifício, esperar a bênção de Deus para aquela batalha, mas Samuel não chegava, e ele pensou assim, deixa que eu mesmo faço, eu faço do meu jeito. Não é? O que aconteceu naquela situação ali? O Saul usou a sua racionalidade. Muitas vezes eu passei nesse texto aqui e eu ficava pensando, realmente o Saul tinha razão nessa situação aqui. Olha bem, estava lá aquele exército enorme de filisteus, a situação já não estava boa. Eu esperei 7 dias, Samuel falou que vinha no 7º, é verdade que não tinha acabado ainda o 7º, mas eu esperei 7 dias, a situação não resolve, a lógica é a seguinte, eu mesmo vou sacrificar e vou resolver esse problema aqui, né? Aí nós sabemos que pouco tempo depois que Saul fez aquele sacrifício, chega o Samuel lá e diz para ele o seguinte, olha, hoje você podia ter o seu reino confirmado sobre você, mas você não teve fé suficiente para obedecer a Deus e esperar o tempo certo, agora vai passar de ti o seu reino, não é? Aí passou-se mais tempo. Tempos depois, Deus mandou que Saul fosse lá na terra dos amalequitas, e ali com os amalequitas ele deveria entrar na terra dos amalequitas e destruir tudo. Ele não ia trazer despojo daquela guerra, ele não deixaria ninguém vivo, era para destruir tudo. E você sabe, quando Saul voltou, ele destruiu tudo, menos os melhores despojos e o rei Agag. Aí ele trouxe, e o Samuel chegou para ele e falou, ô Saul, que balido de ovelhas que eu estou escutando aqui agora? Eu estou escutando um balido de ovelhas aí. Aí o Saul, meio, imagino, né, meio desconcertado, falou, não, sabe o que é? É que, quando eu cheguei lá, que eu vi, rapaz, umas ovelhas bacanas, umas ovelhas perfeitas, tudo direitinho, assim que dava para a gente oferecer para o Senhor e tudo, hein? Boi gordo, né? Aí eu melhorei a ordem de Deus ainda, eu trouxe, você já viu isso? Pensa bem na nossa vida se não acontece esse tipo de coisa, né? O que foi? Ele usou a sua racionalidade, ele usou o seu desejo
Na verdade, no fundo, ele não trouxe nada para sacrificar para Deus. No fundo, ele queria ovelha, né? No fundo, ele ficou com pena do Agag, porque ele ficou pensando, isso é o que estou imaginando, não está escrito na Bíblia não, né? Nossa, esse Agag é rei igual eu vou dar uma colher de chá para ele e tudo. Mas Saul desobedeceu mais uma vez, falta de fé, ele seguiu a sua vontade, ele seguiu a sua racionalidade, assim como na primeira ocasião. Saul era um homem carnal. Então, esse fato está registrado lá no capítulo 13 de 1 Samuel. E o Samuel fala com ele nessa ocasião, acho que Samuel já estava até desanimado com Saul, né? E Samuel diz para ele o seguinte, verso 14, agora, porém, não subsistirá o teu reino, o Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o teu povo, o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou, você não obedeceu. Deus falou com você que você devia ir lá entre os amalequitas e destruir tudo. E, mais uma vez, você não aplicou a fé e você não obedeceu. Agora você perdeu o reino. Você acabou de perder o reino. E eu queria destacar, assim, no final dessa descrição de Saul, aqui o seguinte, foi a reação de Saul quando ele ficou sabendo dessa questão pela boca de Samuel, não é? Samuel falou, eu não vou com você mais não. E o Saul falou, não, vai comigo sim, como é que eu vou me apresentar diante do povo lá, sem o sacerdote? Segurou Samuel pela roupa e terminou a veste de Samuel se rasgando, e Samuel ainda falou com ele, assim como se rasgou a minha veste, assim o seu reino será rasgado de ti, né? E acabou Samuel até condescendendo com ele e indo com Saul, porque Saul, na verdade, ele estava preocupado, não era tanto se Deus tinha sido ofendido ou não. Saul estava preocupado, era com as aparências. Como é que ele ia chegar diante do povo lá sem o Samuel? Parecia que Samuel não estava respaldando. Saul estava preocupado com a sua aparência. Essa era a grande questão. E agora, finalmente, eu queria... Qual é a antítese do Saul? Davi, né? O outro rei que Deus levantou. Lá no Salmo 16, Davi fala uma coisa assim, o Senhor tem-o sempre à minha presença. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Quando você lê a história de Davi, você vai ver que Davi errou em muitas coisas. Mas o que Davi prezava muito na vida dele era a presença de Deus. Tudo o que Davi fazia, ele perguntava a Deus. Aliás, por sinal, o final da vida de Saul foi um final muito triste. Você lembra como que Saul morreu? Vocês lembram como que Saul morreu? Ele, em mais uma outra guerra com os filisteus, ele queria consultar a Deus. A questão é que Deus não falava com ele. E aí, como Deus não falava com Saul, ele desesperado com aquela situação, ele foi procurar uma necromante. E lá, Saul escutou uma mensagem sim, mas sabe de quem? Saul escutou uma mensagem de um falso Samuel, né? Porque aquilo que apareceu para Saul lá foi a manifestação de um espírito maligno incorporando Samuel, né? Irmãos, a coisa mais triste para o crente é ele saber que ele não está em condição de escutar a Deus.
aquele crente que teve experiência com Deus. Ele sabe a alegria que é a gente perceber uma direção de Deus na nossa vida. E é muito triste quando a gente sabe que nós temos uma situação na vida da gente que está impedindo a nós de escutarmos a voz de Deus, que está fechando a porta do falar de Deus na nossa vida. Então, Eli fechou a porta para Deus, pela desobediência. Saul fechou a porta para Deus, pela desobediência. Davi pecou também. Davi não era um homem perfeito, ele pecou também, mas Davi prezava muito a comunhão com Deus. E me impacta muito, irmãos, me impacta muito quando eu leio a oração de confissão que Davi faz no Salmo 51, após aquela situação de adultério que ele entrou lá na vida dele. Ele já sabia que ele teria consequências, que ele seria envergonhado, mas o que estava preocupando Davi não eram as consequências. E aí eu queria finalizar lendo esse texto aqui do Salmo 51, juntamente com vocês. Salmo 51. Eu não vou ler tudo. Vou começar no 7. Certamente tu amas, Davi falando com Deus, né? Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Sabe que satisfação tem a ver com alegria, com júbilo. Alegria é uma característica da vida do crente, né? Alegria está relacionada com essa satisfação. Encontrareis descanso para as vossas almas. Essa alegria, esse sentimento de estar completo. Graças a Deus que eu tenho minha esposa, né? Se ela não estivesse aí, me faria muita falta. Mas o que me completa, o que me dá certeza na vida, é Deus. Davi aqui, o profeta Natan já tinha falado, olha, a espada nunca vai se apartar da sua casa. Esse menino que a Batseba teve, que ela gerou agora, você pode orar, pode fazer o que você quiser, mas ele vai morrer. Foi dura a consequência do pecado de Davi. Mas Davi não estava tão preocupado com as consequências. Davi estava preocupado com a consequência dele com Deus. A porta estava fechada, irmãos. A porta estava fechada. E ele continua. Faz-me ouvir júbilo e alegria, regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. Deus só pode me dar a disciplina que o Senhor quiser, desde que não seja afastar-me do gozo, da alegria, da presença do Senhor. Se Saul tivesse essa mentalidade também,
Saul ia se arrepender, e ele, tudo bem, eu entro na cidade sem o Samuel, eu passo vergonha, desde que eu fique na presença de Deus, mas essa não foi a atitude de Saul. Saul estava preocupado com as aparências, agora Davi não. Davi estava disposto a passar vergonha se necessário fosse. Mas Davi pediu a Deus aqui o seguinte, verso 11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que aconteceu com Saul depois daquela situação em que ocorreu aquela situação lá dos amalequitas? Está registrado assim, que desse dia em diante o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E aí ele começou aquela vida atormentada dele, que de vez em quando um espírito maligno tomava conta dele, e ele queria matar Davi, ele fazia coisas loucas. A vida de Saul virou uma loucura, porque Saul não tinha satisfação na vida, ele procurava qualquer coisa, a vida dele ficou louca por conta disso, porque o Espírito de Deus não estava presente. Agora, Davi continua aqui, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O pecado, ele faz com que a gente perca essa alegria, essa comunhão com Deus. Você não lembra que lá na primeira carta de Pedro, está escrito que aquele marido que não sabe tratar a sua esposa de forma digna, de forma adequada, Pedro exorta isso, né? Se você não souber tratar a sua esposa de forma adequada, o que vai acontecer? As suas orações serão impedidas. Trata a sua esposa bem, pelo menos para as suas orações não serem impedidas, né? Você acha que seus pecados não impedem de você chegar a Deus? Sabe aquela vida sem sal, de muito crente, às vezes o cara até vem nas reuniões da igreja e tal, ele sabe as coisas intelectualmente, se você falar com ele de doutrinas bíblicas, o cara sabe tudo, né? Mas ele não tem alegria na presença de Deus, ele não tem a alegria de escutar Deus falando, dando direção, não entra por isso aí não, vai pelo outro lado, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Satisfação está relacionado com esta coisa da comunhão com Deus, né? Então, não seja como Eli, que perdeu essa capacidade de perceber o falar de Deus. Não seja como Saul, que jogou fora a oportunidade de escutar a Deus. Seja como Davi, porque a gente sabe que nós somos iguais ou piores do Davi. Eu lembrei aqui de um cântico antigo, você vai lembrar, né, disso? Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. É meio assim, tem algum... Mas o fato é o seguinte, o crente, ele conserta com Deus. Se você tropeçou, você conserta com Deus, porque o bem mais precioso que você tem é o acesso a Deus, é escutar a voz de Deus, é o Espírito de Deus no seu espírito. A Bíblia não fala que a gente pode apagar o Espírito, não fala? Nós podemos apagar o Espírito. Não é que ele vai embora, mas ele não fala mais com você. Será que você está apagando o Espírito ou você está avivando a chama que está dentro de você? Nós cantávamos aqui um hino antigamente também, aviva a chama, Senhor. Né? Então, eu queria te deixar isso. Aquela mulher encontrou satisfação no seu espírito. Você e eu encontramos satisfação de escutar a Deus, de manter nossa porta com Deus aberta. Agora, eu volto lá no princípio dessa consideração que a gente fez.
de 600 mil, 2 entraram no descanso. Quantos crentes não gozam de fato dessa alegria da presença de Deus, da direção do Espírito Santo sobre a sua vida? Acho que isso tinha que ser isso tinha que ser um ardor crescente na sua vida, não é? Às vezes, eu penso assim, bom, se eu cair numa situação vergonhosa, né? Sei lá, uma situação de roubo, às vezes é claro que eu não vou assaltar ninguém, eu imagino, né? Imagino que eu não vou assaltar ninguém na rua, mas para eu cair numa situação de corrupção, pouco custa, se não tiver no Senhor, né? Vai ser muito vergonhoso enfrentar isso diante dos irmãos, né? Mas o meu medo maior é se Deus não falar comigo mais. Se Ele fechar a porta para mim, não fecha a porta, não fica no deserto. Essa que é a mensagem que eu queria deixar para vocês, né? Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração juntos? Senhor Deus, a minha capacidade para comunicar essa alegria, essa bênção das certezas que o Senhor dá para nós é muito limitada. Mas eu sei que muitos dos meus irmãos aqui têm essa experiência de encontrar alegria no Senhor, de saber que o Senhor pode falar aos nossos corações, de dar certezas irremovíveis ao nosso coração. E eu te peço, ó Deus, para que não só os demais irmãos, eu também, não venha a fechar a porta para o falar do Senhor na minha vida. Que o Senhor possa nos satisfazer, nos completar. É o que eu venho aqui pedir ao Senhor, que o Senhor venha despertar no coração de cada crente que está presente conosco aqui hoje, esse desejo de conhecê-lo, de agradá-lo, de obedecê-lo. Nos ajuda, Senhor, a ter temor do Senhor, é o que eu oro, o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos finalizar a reunião.